Olá, começa agora mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta trabalhos audiovisuais feitos por alunos de comunicação. O documentário de hoje fala sobre a relação entre Cuba e os Estados Unidos, após a abertura econômica e diplomática em dezembro de 2014. Há 2 anos, os países selaram a reconciliação com a abertura das embaixadas, tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos. Vamos assistir agora a primeira parte do documentário Todavía No. Roda aí! The people of the United States is good people. Harlem people is wonderful people. United States people is very good people. How do you like the American press? What? American press. There's a complicated history between the United States and Cuba. We're separated by just over 90 miles. But year after year, an ideological and economic barrier hardened between our two countries. These 50 years have shown that isolation has not worked. I do not believe we can keep doing the same thing for over 5 decades and expect a different result. It's time for a new approach. Históricamente hemos estado en una guerra permanente, psicológica, económica, contra los Estados Unidos de América. Desde que éramos pequeños en nuestro imaginario es el monstruo, ¿no? El país terrible, el país que invade, el país que provoca guerras. Siempre nos han enseñado, al menos los que nacimos con la revolución o pegados ahí, yo nací pegado a la revolución, 2 años cuando triunfó la revolución, nos han enseñado a odiar a los americanos. Escuchar música americana acá no se permitió, de hecho te llevaban a la cárcel, tatuajes, pelo largo, nadie podía usar algo que se reflejara a Estados Unidos. En Cuba, tener un jean marca Lois era primeramente un signo de diversionismo ideológico, y el chicle era literalmente una prueba casi de que usted era una persona adoradora del capitalismo. Una bandera americana era una maldición, era un delito grave. Y el cubano guardó tantos años eso que cuando autorizaron, ahora todo el mundo anda con una bandera americana. Yo creo que es que la gente tiene esa ansia de tener el sueño americano, de lo que le impidieron durante muchos años hacerlo. La tripa dentro del capote y vamos rolando, todo manual con las manos. Formuló política para Cuba desde el principio del siglo XIX a través de lo que se llamó la doctrina de la fruta madura. Así, Cuba, cuando cayera del árbol de España, tenía que caer en manos de Estados Unidos. Ese era el teorema político principal. Y el teorema complementario era que Cuba no podía ligar su destino a ningún proceso ni a ningún otro país mientras Estados Unidos no tuviese condiciones de controlarlo. El conflicto empieza a partir de que queda establecido la esencia de la confrontación entre ambos países, que no ha sido otra que hegemonía versus soberanía. Es decir, el deseo, la aspiración de parte del gobierno de los Estados Unidos, de los distintos gobiernos de los Estados Unidos, de tener una posición hegemónica sobre Cuba, y del lado cubano su aspiración independiente y soberana. La invasión de Girón, bueno, fue apoyada por Estados Unidos, eso lo sabe el mundo entero, ¿no? Todo el que lee la prensa lo sabe. Aquí todos los ataques han sido apoyados por los Estados Unidos.
Cuando ya Estados Unidos vio que Cuba se fortalecía internamente, que no era posible acabar con Cuba desde dentro, fortaleció la agresividad externa contra Cuba. Y esa agresividad externa duró más de 55 años, que es una agresividad que está caracterizada fundamentalmente por el bloqueo, pero no solamente por el bloqueo, sino por una agresividad paramilitar continua contra Cuba. En realidad, el pueblo cubano desde toda la vida ha sido americanófilo. Somos muy vecinos, muy cerca, estamos a 90 millas. Y la influencia norteamericana es muy grande por también el vínculo familiar. Hay más de 2 millones de cubanos en Estados Unidos. Porque los cubanos tienen la ley de ajuste cubano, o sea, que llegan y tienen facilidad para coger la residencia, para coger la ciudadanía y casi todo el que llega va a eso. Entonces Estados Unidos diseñó para ello una política migratoria que es realmente un extraordinario privilegio comparado con cómo es la política migratoria de Estados Unidos hacia los países centroamericanos. Y en el 78, cuando el gobierno cubano autorizó que esas escorias, que esos traidores vinieran a Cuba, hubo una mayor empatía. ¿Por qué razón? Porque esos familiares que se habían ido en el 59, en el 60, vinieron con cositas que los cubanos no conocían, un jean, una grabadora, que no las conocíamos. Vinieron con otra mentalidad. Ahora, después de tantos años de confrontación, da la casualidad que en Cuba se están celebrando las fiestas que se celebran en Estados Unidos. Halloween, Thanksgiving Day y esas fiestas que son típicas e idiosincrásicas de los Estados Unidos, las personas que tienen posibilidades económicas en Cuba las celebran en Cuba. El cubano ha mirado siempre a Estados Unidos. La música que se escucha en Cuba ha tenido siempre que ver con bandas de Estados Unidos. La ropa que se usa en Cuba es la ropa de Estados Unidos. La estética, las películas, todo tiene que ver con los Estados Unidos. Y ese intercambio interfamiliar, independientemente de las prohibiciones, fue despertando en el cubano, que nació con la revolución, despertando el afán de conocer a Estados Unidos. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Claro, ese cambio de política tuvo 3 razones fundamentales. En primer lugar, que Cuba resistió todos los embates de política de Estados Unidos del año 59. En segundo lugar, los cambios que se produjeron en América Latina, que contribuyeron mucho a considerar la necesidad de que Estados Unidos cambiara la política hacia Cuba. Y en tercer lugar, los cambios que se produjeron dentro del propio Estados Unidos. En un momento como ese, Estados Unidos necesitaba como nunca antes un repliegue hacia la región para ganar en fortaleza, y el tema Cuba era fundamental. ¿Por qué? Porque se le había convertido en un muro de contención para poder avanzar hacia otros intereses que ellos tenían hacia la región y otros intereses globales. El gobierno cubano decidió aceptar este diálogo debido a la situación económica que hay en el país. El mercado más grande que puedan tener es el que está ahí. Creo que han confluido muchos intereses, entre ellos los intereses económicos de grupos empresariales en Estados Unidos,
de la iglesia o de una élite, una parte de la élite de la iglesia católica cubana y por supuesto del régimen de Cuba. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que estaba perdiendo la isla. Había muchos inversionistas españoles, europeos, canadienses y faltaban los americanos. Creo que eso fue un paso a asegurar estar en el terreno cuando suceda algo. La representación diplomática de los Estados Unidos era una oficina, pero era una oficina dependiente, un departamento de la Embajada de Suiza, pero era la que más funcionarios tenía. Por lo tanto, era una cosa absurda que siguiéramos manteniendo esa dinámica de confrontación y de desencuentro. Hay que decir que Estados Unidos diseñó políticas para un mundo que no cambia y el mundo cambió, todos cambiamos, Estados Unidos también cambió y finalmente Obama, que ya tenía esa idea siendo senador, se dio cuenta de que debía cambiar la política hacia Cuba. Era mucho más sabio, mucho más inteligente abocarse por este camino, sobre todo también pensando que en el 2018 va a haber un cambio en la generacional, en la máxima dirección del país y por lo tanto era necesario también, desde el punto de vista de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, tener una presencia en Cuba a través de relaciones diplomáticas, económicas, culturales, de todo tipo. Que el gobierno norteamericano tiene mucho que ofrecer al gobierno cubano, pero el gobierno cubano no va a aceptar ni el 50% de las ofertas. ¿Qué pasa? La influencia de los Estados Unidos en Cuba es simplemente el fin del gobierno cubano. Acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Mi vida práctica específicamente no ha cambiado nada. La vida a mí y la de muchos cubanos sigue igual. Para mí no ha cambiado nada todavía. No, todavía no ha cambiado nada porque estamos esperando muchas cosas que tienen que resolver primero, de arriba. Yo tengo aspiraciones que cambie, pero yo no he visto ningún cambio. No. Yo veo lo mismo, esperando a ver que quiten el bloqueo, esperando que le den la base naval de Guantánamo a Cuba, pero yo no he visto más nada. Aquí se pasa mucho trabajo, no ha cambiado nada todavía. Estamos esperando el cambio. Estamos esperando el cambio. Cuba es lo máximo, pero pasamos trabajo. Parece que foi um documentário bem trabalhoso, mas o resultado ficou muito bom, né, Fred? Sim, ficou ótimo. E para falar um pouco sobre o trabalho, a gente recebe hoje aqui no estúdio a jornalista Paula Pauli, formada pela Universidade Mackenzie. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Paula, para começar, como foi a escolha desse tema? Por que você decidiu fazer um documentário sobre esse assunto? Bom, na verdade eu sempre fui uma apaixonada por viagem, por línguas, por idiomas, desde que eu sou pequenininha eu faço inglês, espanhol e tal, e também por política internacional, política externa. E aí, bem na época em que eu estava para decidir qual seria o tema do meu TCC, estava acontecendo essas movimentações, o Obama no final do seu mandato, com Cuba, e aí eu pensei, gente, adorando viajar, política internacional e línguas, acho que é o destino dizendo que tenho que dar um tiro alto. Paula, fala pra gente, como você chegou nos entrevistados? Bom, teve duas maneiras. À época eu fazia estágio na parte internacional da revista Veja e como meu chefe lá já tinha feito algumas reportagens, alguns trabalhos em Cuba, eu recorri a ele, contando que ele pudesse me ajudar com algumas pessoas que ele já conhecia lá. E eu também li alguns livros mais acadêmicos, por exemplo, um que fala justamente da relação Cuba-Estados Unidos. Procurei o nome dos professores, porque lá a gente sabe que nos Estados Unidos, pelo menos, é muito acessível você falar com as pessoas. Mandei e-mail e consegui falar com os autores desses livros. Foi bem legal. Sim, esse tipo de relação, você chegar no entrevistado antes, né, já dá um diferencial total no trabalho. Com certeza.
E qual era o sentimento das pessoas naquela época? Otimismo, recusa, apreensão? Então, eu era muito contraditório, porque ao mesmo tempo em que muitas pessoas com as quais eu conversava na rua me diziam, eu estou muito esperançoso, agora sim a vida vai melhorar, a gente vai ter uma renda um pouco mais alta para a gente poder sobreviver um pouco melhor. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu sentia muito ceticismo por parte de grande parte da população. Eles diziam, olha, já passou um ano, até agora o embargo segue aí, a gente não viu nenhuma mudança, chegou a internet, mas é algo totalmente inacessível para nós. Então era realmente um misto de ceticismo com esperança. Olha, se tem uma coisa que é boa é viajar, né? Mas e como que foi unir isso útil, agradável? Olha, foi uma super experiência porque eu nunca tinha viajado a trabalho. Então, quando eu decidi esse projeto, eu falei com o meu parceiro, com o meu namorado, que nem é jornalista, na verdade ele faz administração, mas ele topou o desafio na hora, falou, vamos, alugamos câmera lá na minha faculdade, já compramos alguns equipamentos como microfone, como tripé e tudo mais. E aí a gente embarcou, já como eu sou meio certinha, a gente já tinha tudo meio que o cronograma todo feito, com as fontes que a gente entrevistaria, o endereço de cada uma delas, o e-mail. Também tive que comprar HD externo, porque em Cuba o grande problema é que se surgir um pepino tecnológico, a chance de resolver é zero. Não tem como você ir numa loja de eletrônicos, não tem. Esse para mim foi meu maior medo, eu diria, no pré-viagem. Mas chegando lá deu tudo certo, ainda bem. Mas como foi a questão assim, de organização? Hospedagem, passagem, como que foi? Bom, então, em Cuba, eles têm um sistema de casa de família que recebe muitos turistas. Como tem todo o problema de não poder ter negócios, isso está mudando atualmente. Mas na época que eu fui, que foi em janeiro de 2015, nós acabamos ficando numa casa de família em Havana. Só ficamos em Havana durante toda a viagem. Uma família que nos recebeu super bem. É realmente como se fosse um hotel, uma pousada, né? Mas é legal porque você tem todo o contato com os cubanos, com o pai, com a mãe cubana, que te falam como é que é a vida lá. Você tem contato com a comida deles do dia a dia. É muito mais legal você viajar fazendo essa imersão do que você viajar num patamar turistão, né? Com certeza, é totalmente cultural, né? Também. Com certeza. E você tem alguma história de bastidor, alguma coisa diferente, interessante que aconteceu por lá? Olha, eu tenho uma história que na hora deixou a gente com bastante medo, na verdade. Muitas das pessoas com as quais a gente conversou, elas eram, na verdade, dissidentes do governo cubano. E na época eu realmente não tinha percebido isso. Eu simplesmente enviei e-mail para elas, perguntando se eu poderia entrevistá-las e tal. E depois de depois de umas 3 entrevistas, eu percebi que muitas delas eram dissidentes do governo, eram realmente ativistas contra o regime de Cuba. E depois de várias entrevistas, pelo menos a gente já estava no 7º dia de viagem, chegou na nossa porta da casa de família um recado, uma metade de folha sulfite, dizendo assim, imigração cubana, Paula Pauli e Vitor Petrov, que é o nome do meu namorado, vocês estão sendo convocados a comparecer na imigração cubana para resolver a sua situação. Quando isso aconteceu, eu já falei, gente, agora, tchau Brasil, não sei mais o que vai me acontecer, porque como isso nunca aconteceu, você nunca sabe o que pode passar, tantas coisas que passam pela sua cabeça. Você está num país totalmente desconhecido, né? Exatamente. A gente já tentou até ligar para o Brasil, para deixar meio que avisado. E aí, na hora, realmente, tinha a ver com isso. Os caras perguntaram pra gente, eles fizeram entrevistas separadas, perguntaram pra gente por que a gente estava falando com aquelas pessoas e de onde é que a gente tinha conseguido aqueles contatos. E na hora, a minha primeira reação foi gente, eu vou fingir que meu trabalho não é nada, é um texto que eu estou escrevendo, que eu preciso falar com algumas pessoas, só uma coisa de faculdade mesmo, para que isso não se torne um problema maior. E aí, quando eles viram que era só esse âmbito universitário, não era nenhum grande veículo, eu acho que eles ficaram mais tranquilos e a gente chegou são e salvos no Brasil. Nossa. Paula, você mencionou a Veja. Você acha que eles descobriram isso de alguma forma e aí isso acabou acarretando algum problema para você? Então, isso me passou pela cabeça. Inclusive, quando esse policial cubano, esse agente da imigração cubana, me perguntou de onde é que eu tinha conseguido essas fontes, eu disse, pela internet. Nem me passou pela cabeça falar a minha via real, qual tinha sido. Falei, não, a internet, está tudo aí hoje em dia, tem e-mail, tem telefone. E aí, de fato, ele acabou comprando a história. Paula, como foi a edição do documentário? Olha, eu diria que esse foi o maior desafio, porque uma vez que você chega no Brasil, você consegue respirar aliviado que você já tem todo o material que você precisa, ou que você acha que você precisa.
Mas eu acho que esse realmente é o maior desafio, porque eu tinha pelo menos 10 horas de material, de entrevista. Eu tive ainda o trabalho de legendar tudo e tal. E o que eu acabei fazendo, eu nunca tinha feito nenhum trabalho audiovisual parecido com um documentário. Então eu decupei, como nós no universo do jornalismo dizemos, né? Todas as entrevistas, todas, com um textão de várias páginas. E aí fui lendo, fui sempre grifando no próprio computador o que me chamava mais atenção. E foi nesse processo de peneira mesmo que eu acabei chegando no resultado que eu queria. Quando eu já tinha todas as falas de cada fonte grifada, eu fui tentando encaixá-las de uma maneira que fizesse sentido. Porque quando você tem tanto material assim, você pode dar para a história a cara que você quiser, né? É uma super responsabilidade. Mas usando esse método, você não teve um tempo a mais aí, não? Você não precisou ficar cortando muitas vezes? Ele foi mais fácil? Olha, então, como eu disse, foi a minha primeira experiência, né? Com certeza eu acredito que algumas pessoas com mais experiência no meio audiovisual poderiam dizer, ai, mas você perdeu muito tempo fazendo assim e tal. Pra mim, foi o que funcionou. Eu senti que eu consegui realmente ter contato com cada uma das falas que eu ouvi e que eu já tinha até esquecido, né? Que isso é muito importante. E aí, fazer esse trabalho de recorte e colagem. É trabalhoso, mas fica legal. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente vai continuar esse bate-papo já já. Antes a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas já já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje apresentando o trabalho Todavia No. Vamos assistir a segunda parte? Vamos sim, Mel. Roda aí. Poco todo tiene que cambiar. Y ahora de momento, después que se están restableciendo las relaciones, ha venido más turistas de todo el mundo a ver qué pasa. Y eso es dinero para el pueblo al final. Bueno, sí, de que van a venir más turistas y principalmente americanos. Pero ¿en qué nos vamos a beneficiar nosotros, la gente de abajo? En nada. ¿Qué ha cambiado? Mira, la mentalidad del cubano ha cambiado. ¿En qué sentido? No profundamente como debe ser, ¿no? Porque realmente como hace falta que sea, sino ha cambiado en que ve, no palpa, todavía ha pasado un año y no ve y no ha logrado nada, pero ve nuevos aires, ¿no? Respira nuevos aires. Yo no veo el cambio lo verán ellos, porque ellos dicen que el turismo ha subido en un tanto por ciento, la economía un 4%, pero nosotros los cubanos, los de abajo, no vemos nada de eso. Las personas no ven que ese proceso de interrelación que ven avanzar, se refleje en la vida cotidiana de los ciudadanos. No ha percibido en su vida cotidiana los avances, las transformaciones, los cambios y las diferencias claras que puede aportar ese proceso. Lo único que yo siento que ha cambiado es que hay puntos Wi-Fi en la ciudad. Una conexión mala, cara para los cubanos, pero que de alguna manera permite a la gente por lo menos conversar con su familia en el exterior. Se nos ha dicho que no tenemos internet debido al bloqueo de Estados Unidos. Sin embargo, ahora, cuando este año 2015 el gobierno de los Estados Unidos le ha pedido al gobierno cubano que permita que haya internet acá, le ha dicho que eso no es prioridad para los cubanos ni para el gobierno. La conectividad a internet aquí está por debajo de un 2%. Estamos incluso por debajo de Haití. Haití tiene 4,6% de conectividad a internet. Y el gobierno cubano no quiere. Necesita que el internet entre de forma muy lenta. ¿Ya? Porque esa también es una herramienta muy democrática. El cubano tenía mucha esperanza con las relaciones diplomáticas, pero esas esperanzas se han caído y ahí está el ejemplo, el éxodo de cubanos por diferentes países. Más de 40.000 cubanos han salido en el último año porque creen que las cosas no van a cambiar.
la gente jugándose la vida tanto por mar que por tierra. Ya eso dice mucho. Y yo no he partido por ir para allá porque ya a mis años donde voy a ir. Esto es un reflejo que la gente no tiene confianza en estas relaciones, porque pueden durar 10 años, según algunos analistas 10 años, 15 años, en que estas cosas, que la gente lo que quiere ver es un carro americano en la calle, una hamburguesera en la esquina, un pantalón no sé qué cosa, que no le cueste el salario de 4 meses, un pantalón de 6 meses, un par de zapatos le cuesta casi el trabajo de 8 meses. Es decir, quieren ver, vivir como seres humanos. Por 20 minutos, para después de los 20 minutos pasarle la capa, que es el terminado. Yo creo que en el único país que existe esta situación es aquí. El arroz son 5 libras, ¿cómo es? Por la cuota y 2 por la cuota y 2 adicionales, es decir, 7 libras de arroz por persona para el mes. ¿Quién come con 7 libras de arroz al mes? Nadie. Tú me dijiste mamá, tú me dijiste papá, tú me dijiste mi hermano, que el silencio es mejor. La sal, que no se entiende de que un paquete de sal por 3 meses, para 3 meses. Un país que... Una isla que está rodeada de mar y que haya que exportar la sal. Baila, baila, la música cubana será. Baila, baila, baila. Estados Unidos es el que más nos acusa, el que más acusa a Cuba por la violación de los derechos humanos. Y sin embargo, el mayor causante de la violación de los derechos humanos en Cuba es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no quitan el bloqueo? ¿Quién a favor del bloqueo? Entre tantos países, solamente 2, nadie se abstuvo, 2 que no querían. ¿Quiénes eran? Estados Unidos e Israel, la mepata del capitalismo. Ellos van a venir mansos y no van a, aquí no va a haber guerra, pero vamos a caer en las manos de ellos. Yo no lo veré, tal vez no lo vea porque estoy vieja y enferma. Pero ellos nos están cazando la pelea como un lagarto a la mosca. Hasta te cogí, pero no te diste cuenta. Los cambios en Cuba económicos incluso no han sido durante años más atrevidos, porque siempre le temimos en Cuba a las consecuencias políticas de esos cambios. Si regresaba el capitalismo, no regresaba el capitalismo, etc. Pero poco a poco la gente va comprendiendo que entre lo que puede ser el capitalismo y los cambios que nosotros necesitamos para mejorar la economía va a un espacio muy grande. Todos quieren un cambio y por supuesto el cambio que quieren es para el capitalismo. Pero ellos no conocen el capitalismo, ¿entiendes? Entonces no saben lo que hablan. ¿Entiendes? ¿Cómo me lo imagino? Un país donde tú desde que te levantas es corre todo rápido porque hay que llegar a su hora, porque hay que trabajar, porque corre, llegamos a la casa, pero compramos una latica de unos frijoles, lo calentamos rápidamente, el niño de la escuela, la tarea, corre, vamos a bañarte para que te acuestes, y la vida es muy desesperada, pero cuando lleguemos un mes vamos a guardar dinero porque nos vamos de vacaciones. Estamos pasando mucho trabajo, pero cuando salgamos de vacaciones nos vamos a pasar un mes en una playa. Claro que hay un problema generacional. Los jóvenes no ven las cosas como ven los viejos. Y eso es lógico. Fueron jóvenes los que hicieron la revolución. O sea, ellos mismos no veían las cosas como la veían otra gente de su tiempo. Pero nosotros tenemos que aceptar que los jóvenes no vean las cosas como la ven, como la veíamos nosotros tampoco. Que se le llama dentro de la literatura por muro de Berlín,
que son los nacidos por el 89, que no tienen ningún asidero a este comunismo ramplón de consignas y propagandas y nada. Son muchachos que nacieron en un periodo que se le denominó periodo especial, con apagones, con carencia de todo, que llegamos al subsuelo. Esta nueva generación no le importa para nada la política, lo que le importa es el bienestar personal, lo que le importa es la cultura, lo que le importa es ser libres, poder viajar, poder decir lo que piensan, realizar sus proyectos, vestido como sea. Esto va a seguir así mientras que los Castro tengan el poder en la mano. Y ahora con Venezuela, en el momento tan crítico que está, que también Maduro está en el aire, ¿comprende? Esto se va a poner peor todavía. No tenemos, me parece a mí en estos momentos, nadie capaz de poder llevar esto adelante sin necesidad de que los Estados Unidos nos apoyen. Mira, acá nosotros le ponemos miel. Le ponemos miel a nuestros cigarros orgánicos para fumar, porque es una tradición del comandante Che Guevara. El comandante Che Guevara siempre fumó mucho y siempre le puso miel. ¿Quién va a aprender primero, tú? Tú, para enseñarnos cómo es. Pon en la boca. Y ponle fuego. All of this bound America and Cuba in a unique relationship, at once family and foe. Todos somos americanos. Yo no creo que ellos sean un obstáculo para el desarrollo del país, todo lo contrario, con su poderío económico, con su desarrollo, sería un beneficio para Cuba, si no se ideologiza la cuestión. Todos los países tienen relaciones diplomáticas e incluso relaciones económicas con gobiernos con los cuales no tienen identidad ideológica e identidad política. Eso es normal, eso es normal. Hay congresistas cubanoamericanos dentro ya de la política de Estados Unidos. O sea, de alguna manera tú no puedes ignorar eso, que las dos naciones están conectadas y eso va a seguir sucediendo en un futuro. Yo he participado a veces en intercambio con jóvenes que vienen de allá de los Estados Unidos y cuando chocan con la realidad cubana se quedan sorprendidos y dicen, pero a mí me dijeron, vaya, cosas horrendas, y se van enamorados de verdad de esta isla. Porque ya las generaciones nuestras, que ya somos mayores, tenemos que dar paso a la juventud. Y no se puede vivir una guerra más de medio siglo por una bandera, por un pan, por un carro, por una marca, por una ideología. Eso es acabar con un pueblo como han acabado con las generaciones nuestras. Y que como mismo le dijo Fidel a Johnson en el año 64, perpetuar ese antagonismo es tan innatural como innecesario, ¿no? Y puede ser resuelto. Yo creo que la interrelación y los vínculos de los dos países son insoslayables. A pesar de que haya sido tan fuerte la confrontación, primero como parte de la Guerra Fría y después como inercia de esa guerra fría, que haya sido tan fuerte la confrontación, el estado natural de esas relaciones es un estado de convivencia positiva y equilibrada. Definir Cuba en una palabra. Cuba es un país con dignidad. Mi país. Esperanza. Yo creo que Cuba Salitre.
Ficou muito legal o documentário, né, Mel? Muito legal. E para falar sobre o trabalho, a gente continua conversando com a jornalista Paula Pauli, que produziu esse documentário. Paula, me diz uma coisa. A maioria das pessoas, elas eram contra o governo, né? Como foi buscar esse contraponto de ideias? Então, Fred, eu tentei transparecer no meu trabalho aquilo que eu sentia praticamente toda noite quando eu ia colocar a cabeça no travesseiro lá em Cuba. Que era, de fato, essa grande contradição, sabe? Eu acordo pensando, esse país é maravilhoso, esse país é incrível, ninguém aqui passa fome. E aí depois começa a pensar, mas eles também não têm muita perspectiva de crescimento, tanto profissional quanto de vida. Mas eles têm uma vida sem preocupação, eles podem só acordar e não... Mas ao mesmo tempo eles estão sempre, não têm essa liberdade para poder, por exemplo, protestar contra o governo. Era sempre esse contraponto que na minha cabeça surgia todos os dias. E no documentário eu realmente queria passar essa minha percepção pessoal. Então, como eu disse, eu entrevistei aqueles 2 professores que escreveram o livro Cuba e Estados Unidos, uma relação complicada. E esses 2 professores, assim como algumas outras fontes, tinham uma visão um pouco mais ponderada. Eles conseguiam fazer esse contraponto, dizendo que, na verdade, hoje em dia Cuba só está da maneira que está porque no passado os Estados Unidos tiveram aquela postura super agressiva em relação ao país. Então, eu fui tentando mesclar ao longo das fontes essa visão ora pró-governo, se é que a gente pode dizer assim, ora contra governo, para tentar realmente estampar no documentário essa minha percepção pessoal. Paula, um dos entrevistados fala sobre essa relação com os Estados Unidos, que se identifica porque muitos familiares moravam lá, né? Tinha muita gente com familiar lá nos Estados Unidos? Muita gente mesmo. A média do salário cubano hoje em dia é entre 20 e 30 dólares, se eles só se dedicam à atividade para a qual eles foram designados, a primeira atividade deles. Muitos cubanos tentam arrecadar dinheiro por uma segunda forma, por exemplo, dirigindo táxi, fazendo atividades paralelas, mas uma imensa maioria recebe dinheiro de familiar que já se mudou para os Estados Unidos, tios, primos, às vezes até mesmo filhos que moram lá, principalmente na Flórida, né, que é um super reduto de cubanos, e enviam mensalmente quantias para ajudar na renda mensal dos cubanos. Você fez um Povo Fala na rua e muitos falaram que nada tinha mudado. Você tem contato com os entrevistados ainda? Sabe se mudou alguma coisa? Então, foi até interessante você tocar nesse ponto, Mel, porque falando desse Povo Fala, era muito interessante, porque a maioria das pessoas que eu e meu namorado, a gente já tentava abordar na rua, a maioria não queria falar. Mesmo por estar no meio da cidade e tal, muitos mesmo se recusavam a falar não. E tinha uma expressão de medo. Você via que não era algo normal para eles simplesmente falar, e não era por timidez, era por medo de represália, isso ficou muito claro. As pessoas que toparam falar, na maioria das vezes, eram um pouco mais jovens, ou então a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento ali, não, isso aqui não vai para lugar nenhum, ninguém vai saber que você falou e tal. E de fato, eles tinham essa visão um pouco mais cética, né? Bom, já passou um ano e até agora nossa vida segue a mesma. Nada. E com essas pessoas eu não tenho mais contato, mesmo porque foi uma abordagem muito efêmera, né? Vamos trocar uma palavrinha, vamos, beleza, tchau. Com o pessoal que eu entrevistei como fonte mesmo do documentário, sim, eu volta e meia eu converso com eles. Por exemplo, quando o Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos em novembro do ano passado, na hora eu já enviei um e-mail para todos esses cubanos com os quais eu conversei para saber quais eram as expectativas e tal. E se tudo der certo, daqui a uns 10 anos eu volto para fazer um segundo Todavia Não. Você mencionou Miami. Você teve algum contato com alguém em Miami, com algum americano em Cuba? Olha, americano em Cuba não. Eu encontrei alguns canadenses lá, de turistas. Sempre que eu via alguns turistas eu queria conversar para saber o que eles achavam do país e tal. Mas em Miami, o máximo de contato que eu tive foi o autor desse livro que eu mencionei. Eles escreveram o livro em 2, né? Um cubano e um americano. E aí eu conversei, fiz uma entrevista via telefone com esse americano. Chama Gary Prevost, me lembro bem agora. Conversei com ele sobre quais as expectativas e tal. E é sempre interessante você ter a visão de quem mora lá, né? Ele tinha uma visão bem crítica do seu próprio país. No final do doc, você fez um pedido que eu também quero fazer para você agora. Como você definiria Cuba em uma palavra? Olha, essa era a parte mais difícil para os entrevistados. Eu acho que para mim é também. Mas eu acredito que Cuba poderia definir como paradoxo. Paradoxo.
Interessante, hein? Paula, você quer deixar algum contato? Bom, eu vou deixar meu e-mail. Meu e-mail é paula.ragazzipauli@gmail.com. É isso. Paula, obrigada e parabéns de novo pelo trabalho que ficou muito legal. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. E se você, assim como a Paula, tem um trabalho audiovisual aí, manda pra gente. Você pode vir aqui apresentar o seu. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Espaco Universitário SP. Até a próxima! Tchau, gente!